Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Somos desafiados a crescer na consciência de nossa honrosa condição de participantes da missão do Senhor Jesus, deixando-nos encharcar pela força amorosa do anúncio da Palavra de Deus. Abramos o coração e deixemos ecoar na nossa interioridade a força do amor de Deus, curando-nos e nos fecundando com sua amorosa sabedoria, sempre inspirados pela atenta e obediente atitude de nossa Mãe Maria, discípula exemplar, iluminando nosso caminho de peregrinos de esperança neste ano jubilar. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Amado irmão, amada irmã, chama-nos a atenção porque o acontecido envolvia cerca de 4.000 pessoas, mais ou menos. Era uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chama os discípulos e diz: tenho compaixão desta multidão porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos vieram de longe. Os discípulos ficaram atormentados daquilo que o Senhor lhes dizia e perguntaram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Irmão e irmã, cria em nós a convicção e a certeza do que é refletido no comentário sobre o Diatéssaro de Santo Efrem Diácono, ao sublinhar que no deserto nosso Senhor multiplicou o pão, como em Caná transformou a água em vinho. Habituava assim o paladar dos homens a seu pão e a seu vinho, esperando a hora de dar-lhes o seu corpo e o seu sangue. No abrir e fechar de olhos, multiplicou um pouco de pão, o que os homens levam 10 meses para produzir e transformar, os seus 10 dedos fizeram num instante. Num instante ele levou a termo o que exige normalmente um tempo longo. De uma quantidade mínima de pães fez sair uma quantidade imensa de pães, como aconteceu na primeira bênção do mundo: crescei e multiplicai-vos. O Senhor mostrou assim o vigor penetrante da sua palavra, e não multiplicou os pães na medida do que podia fazer, mas somente até a medida do que bastava aos convivas. Não foi o seu poder que mediu o milagre, mas a fome dos famintos. Mesmo assim, o milagre de Deus ultrapassou os seus desejos. Por isso, Jesus ao final diz: juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Aprendamos, irmãos e irmãs, a presença de Deus é a abundância nascida do amor, gerando milagres de gestos de fraternidade, solidariedade e compaixão. Supliquemos a graça desta compreensão para que sejamos fortalecidos no nosso caminho. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.